Nossa viagem. Todos me ouvem bem? Seu Roberto, me dá um sinal se o som tá bom. Tá me ouvindo? Fechou? Ótimo. Os microfones vão ficar desligados e eu tiro as dúvidas no final para ficar mais tranquilo. O objetivo é que esteja em torno de uns 40, 50 minutos para poder apresentar, explicar, tirar as dúvidas para não ser algo cansativo para todos e também não atrapalhar o jantar de todo mundo. Então vamos lá. A nossa viagem rumo à Itália, que já vem aí a campanha sendo divulgada, vai acontecer no dia 22 de fevereiro a 6 de março, durante um feriado de carnaval aqui no Brasil. E nós estaremos aonde? Na Itália. Uma viagem que vai ter duração de 12 dias, 11 noites e quase 19 destinos da Itália fazem parte do nosso roteiro. E nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Dando sequência, então, antes de falar da viagem, o mais importante é também saber quem somos, né? Quem já viaja conosco, quem nos conhece, já está acostumado. Mas para quem não conhece, então, nós somos a Rig Viagens de Blumenau, Santa Catarina. Nós estamos há 14 anos no mercado, nós temos uma agência física, de fato, aqui em Blumenau, no bairro da Fortaleza, e nós nos tornamos especialistas em viagens em grupo. É isso mesmo. Desde a nossa essência, desde quando abrimos a agência em 2010, o foco sempre foi viagens em grupo. Antigamente, o objetivo da agência era proporcionar aqui na região viagens em grupos de fim de semana, né? E hoje nós temos aí, rompemos as fronteiras e hoje nós somos especialistas em grupos de viagens internacionais e de cruzeiros marítimos pelo mundo todo. E com isso, a gente já ganhou por 2 anos seguidos o prêmio de destaque da MSC Cruzeiros Brasil como maior venda de cruzeiros aqui em questões de grupo. Então, a gente, falando um pouquinho de nós, somos uma agência física, existimos, nossas viagens são em grupos e aí nós sempre acompanhamos o grupo. Né? Aqui, por exemplo, é uma foto nossa, minha, do Diego e da Bruna, aqui da agência, junto com a Malu, né? Não menos importante na foto, e nós estávamos em Pisa, né? Com o grupo que nós fomos agora em março de navio rumo à Itália. Mas vamos então falar um pouquinho da nossa viagem, que é 100% terrestre. É isso mesmo. O nosso roteiro de 12 dias, 11 noites é terrestre. Nós vamos viver a Itália, fazer uma imersão literalmente no destino. Para falar um pouquinho então do nosso roteiro. Estaremos juntos. Eu vou estar acompanhando a viagem durante todo o período. E quando a gente fala viagem acompanhada, é porque nós estaremos juntos do início ao fim. Para quê, Marciana? Para te auxiliar, te dar suporte, te orientar. Mas, claro, é uma viagem em grupo que não é engessada. Tu tem também a sua liberdade de poder aproveitar no seu ritmo, né? Porém, estarei ali para poder te ajudar no que precisar, desde o idioma até a algumas qualquer situações que forem necessárias, tá? Então estaremos juntos durante todo o período da viagem. Nossa viagem tem voo direto, que é outro benefício, né? Quanto mais a gente viaja, mais a gente percebe que voo direto nos traz benefícios, como assim? Embarcar numa ponta e chegar na outra, né? Tem sido assim com nossos grupos de Dubai, nossos grupos de Turquia, nosso grupo, então, para a Itália também vai ser um voo direto, né? Então, nós vamos embarcar em São Paulo, na TAM, e vamos direto a Roma, terra do Papa. Ou seja, nossa chegada e saída da Itália será por Roma. Eu gosto de reforçar isso porque, para muitos passageiros, o voo direto é sim um item muito relevante e para nós também, porque se torna muito mais prático, confortável para todos. Então, nossa viagem vai ser um voo direto entre São Paulo, Guarulhos, a Roma e de volta. Nós vamos para o aeroporto de Fiamontini. Muitas experiências, né? Eu brinco que a Itália, né, diferente de outros destinos, vai nos trazer uma série de experiências que a gente vive no mesmo destino. E para mim, quando a gente fala de Itália, eu estive. Essa foto era nós numa gôndola lá em Veneza, agora em junho, que nós fizemos uma viagem com um cruzeiro no Mediterrâneo. E eu fui à Itália o ano passado também. E eu sempre falo que a Itália, quando a gente fala de Itália, a primeira coisa que vem na cabeça, massa, gastronomia, né? Muito macarrão, muita pizza. Vem o quê? Muito vinho e muita alegria. Porque uma das coisas que me chama a atenção, né? Quem já foi à Itália vai concordar comigo, porque a Itália é um destino que dá para voltar quantas vezes for, é que o italiano, ele fala, parece gritando, mas é o ritmo dele. Então tem uma alegria genuína
no italiano, na arte de atender, né? Eu gostei muito, por sinal, porque se torna muito divertido. Então, tem muita experiência numa única viagem. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje também sobre isso. O que nós vamos viver, quais os destinos que nós vamos conhecer lá. E para ilustrar um pouquinho, para não se tornar tão maçante vocês ouvindo a minha voz, eu vou mostrar um videozinho só para dar um pouquinho de um gostinho, né? Para dar aquele, eu diria, aquele aguçar um pouquinho de vocês o desejo de se ver lá e poder sentir o destino como vai ser a Itália. Construída de Montesquieu e até a construção. de escassez, de cidades, de fazendo esse disso. Explicar isso, Eu acredito que deu fome em todo mundo, porque eu salivei aqui e relembrei um pouquinho da minha experiência gastronômica, né? Estive lá 12 dias o ano passado na Itália, percorrendo a maioria desses destinos sozinho, e esse ano também. Mas vamos falar então como vai funcionar a nossa viagem. Eu gosto de falar e reforçar, essa viagem da Itália já foi lançada tem mais de 30 e poucos dias, quase um mês e meio que a viagem está rodando. Então já tem bastante gente que está aqui na live que já garantiu a sua vaga, que vai estar conosco. Mas eu gosto de falar sobre o porquê desse roteiro. Muitos me perguntaram, né? Mas Marcelo, não é muita coisa numa viagem só?
Daí eu sempre falo, não, e explico o porquê. Ele foi um roteiro quando a gente estava buscando, né, um grupo para montar o grupo para a Itália, porque vai ter destinos que a gente quer ficar mais. Nós precisamos ficar mais para viver mais destino, né? E tem destinos que ele é da passagem, ele é uma visita, literalmente, né? Vou dar um exemplo bem tranquilo para vocês: Torre de Pisa, né? Onde era a foto que eu ilustrei antes. É uma visita de 1 hora, 1 hora e meia, né? Ela está entre um deslocamento e outro. E esse é o maior benefício de um roteiro terrestre. Então, só para reforçar, nosso roteiro ele é exclusivo para o grupo. Nós temos um ônibus exclusivo conosco que vai estar nos aguardando já no aeroporto de Roma para levar para o hotel. Nossa viagem começa então em Roma. E nós temos um guia local conosco. Então, eu gosto de reforçar que quando a gente sai com o grupo, tem algumas preocupações. Então, fiquem tranquilos, é um roteiro só nosso, do nosso grupo, com um guia local que vai estar nos acompanhando. Eu vou estar com vocês, saindo do Brasil, e lá temos um guia local. Eu trouxe esse mapa porque esse mapa ilustra de fato tudo o que nós vamos viver na Itália. A Itália é um país pequeno, né? Particularmente, comparando o Brasil. Então a gente entende que a Itália é muito pequena, então a gente consegue sim percorrer nessa região norte da Itália, aproveitando e vivendo o máximo possível que cada cidade, cada destino vai nos trazer. Então, aqui para ilustrar, nossa viagem vai começar em Roma, né? Então nós vamos estar com o ônibus lá, que vai nos aguardar, e nós vamos percorrer então subindo, passando por Milão, né? A grande Duomo de Milão, um dos principais cartões postais, região dos lagos da Itália. Nós vamos depois para Veneza. Eu gosto de fazer um adendo sobre Veneza, que foi um dos destinos que mais me impressionou, né? E quando eu falo impressionou é porque a gente sempre ouve muito sobre esse local, esse destino em questão, né? Eu acho que depois de Roma, talvez Veneza seja o segundo destino mais procurado e mais famoso da Itália. E é impressionante estar lá, viver Veneza, né? Eu sempre falo que uma viagem, a gente tem que sentir o destino. E quando você está lá, vendo acontecer, vendo Veneza funcionar, é mágico, por sinal. Então, gosto de fazer esse adendo sobre Veneza, porque, sim, foi uma experiência muito gratificante e, claro, foi realmente uma ótima e grata surpresa no meu roteiro. Passaremos por Florença. Muitas pessoas me perguntaram sobre a Toscana. Toscana é uma região da Itália, aonde Florença se encontra, aonde Pisa se encontra, né? Então nós estaremos sim na Toscana, na Itália, com pernoite em Florença para poder visitar, conhecer, viver a gastronomia, né? Hoje Florença carrega aí Firenze, Florença carrega a grande bife florentina, uma das experiências gastronômicas da cidade. Então é legal, por que eu estou falando isso? Porque, para mim, a experiência gastronômica na viagem ela é quase 50% do destino, né? Porque comer bem, comer a comida local, né? Poder provar a comida local, para mim, é 50% da viagem. E poder comer um bife florentina, com certeza, vai ser uma dessas experiências. Vamos depois ainda descer um pouco mais a região de Nápoles, né? Nós vamos chegar a Nápoles, a região que pega Pompeia, que pega Capri. Então, nosso roteiro, ele não é voltado só ao norte, né? Muitos têm me perguntado isso. Não, ele pega um pouquinho do sul, porque Capri já é aqui embaixo no sul, né? Então, nosso roteiro, como vocês podem ver no mapa, ele faz, né, vamos chamar de circuito, né? Nós vamos fazer um circuito, conhecendo e voltando para Roma, porque nós começamos por Roma e vamos terminar em Roma. Roma vai ser nossa maior base da viagem, tá? Então, quando eu falo de 17 destinos, se a gente tirar Roma, deixar Roma ali do ladinho, né, com o Vaticano, a gente tem aí, nós vamos percorrer, né? Vou até falar um pouco dos nomes, porque é bastante. Então, nós vamos ter aí Florença com Pisa, ter Gênova com Cinque Terre e Portofino, vamos ter Milão e região dos Lagos, vamos ter Veneza com a região de Murano e Verona. Verona é a terra de Romeu e Julieta, né? Ir lá e poder visitar a estátua de Julieta, que já foi cenário de muitos filmes, por sinal. A cidade é linda, nós vamos ter um pernoite por lá. Vamos a Nápoles com Pompeia e Capri. Pompeia, né, que pega a região ali histórica também da Itália, vale muito a pena conhecer. Então, o que eu gosto de reforçar é que, durante o nosso deslocamento, nós vamos sair, por exemplo, de Roma, rumo a Milão. A gente vai conhecendo os pequenos destinos, né, as pequenas cidades no caminho. Isso faz com que nós tenhamos um maior aproveitamento da viagem,
Menos tempo dentro do ônibus, porque essa é a vantagem de um roteiro terrestre, um roteiro com ônibus exclusivo nosso. Poder ir, né, conhecendo, passeando e aproveitando os destinos. Então fica-se pouco tempo dentro do ônibus, né, mas mais tempo conhecendo destinos. Então quando eu falo que a gente chega a conhecer 17 destinos, né, 19 destinos quase na viagem, é por exatamente esse aproveitamento de deslocamento nosso, tá? Vamos começar então, só para poder ilustrar um pouquinho para vocês. Roma, nós vamos ter aí noites na chegada e noites no término. E do nosso roteiro, depois eu posso enviar para vocês, né? Ficaria muito extenso trazer aqui um detalhamento dia a dia, mas o que eu gosto de reforçar é que Roma vai ser, sim, quase 40% da nossa viagem na Itália. Tem 4 noites de hotel só em Roma. Mas por quê? Porque literalmente Roma merece isso, né? Eu diria que um dia inteiro é para o Vaticano, né? Marciano, eu não vou, né? Questões de religião, tá tranquilo. Mas aquela região do Vaticano é muito bonita. Não é sobre ir, né, na Praça São Pedro, é sobre ir na região do Vaticano, né? Mas eu sempre brinco que Roma me surpreendeu. Eu estive lá, fiquei 4 noites em Roma e era maravilhoso poder caminhar, ir nas cantinas antigas, comer um verdadeiro macarrão da nona, massa caseira, poder ir à Fontana de Trevi, ir ao Coliseu, é emocionante estar lá, visitando o Fórum Antigo, né, romano. Então, eu sempre brinco que, assim, de todos os destinos da Itália, Roma, sim, poderia ser uma viagem dedicada só a Roma, como alguns já me perguntaram, mas dificilmente as pessoas fazem, até porque estar lá já quer aproveitar e também fazer ao redor, né, como é o nosso roteiro. Mas nossa viagem, sim, tem 4 noites em Roma, para poder viver de fato Roma, terra do Papa, no bom sentido. Então, eu gosto de reforçar isso, porque nesses dias que nós estamos em Roma, sim, vai ser possível fazer e visitar muita coisa da própria cidade. Depois, então, nós vamos para Florença. Aqui é só para poder ilustrar um dos mirantes principais de Florença, onde nós avistamos a Duomo de Firenze, que é espetacular. Né? Só para traduzir, né, quando a gente fala Duomo, nada mais é que Casa de Deus. É a igreja, né? É a basílica. Temos a famosa Duomo de Milão, cartão postal no mundo inteiro, e também a Duomo de Firenze. Marciano, qual é a mais bonita? Não dá para comparar. Uma é tão bonita quanto a outra. Tá? Então, fica aqui a ressalva. Fazer uma foto na frente das Duomos, tanto de Milão como a de Firenze, é sim um cartão postal de um bom turista pela Itália. E só pegando um gancho, né? Volta para mim, Diego, fazendo um favor. Uma das coisas que nós temos aqui na agência, a nossa premissa, acima de tudo, é as pessoas poderem ver, né, as coisas com seus próprios olhos, sentir, né? Eu sempre brinco que, assim, nós estamos acostumados a ver tudo pela tela do celular, como aqui, né? Vídeos, televisão, novelas, né? Quem é mais antigo vai ter as grandes novelas que passou pela Itália. Mas estar lá, poder sentir o clima, sentir a energia do local, né? Isso é muito legal. Então, podem ter certeza que sim, é realmente gratificante poder ter uma foto, né, num dos principais cartões postal do mundo, que é a Duomo de Firenze, a Duomo de Milão. Torre de Pisa. Quem não quer bater uma foto tentando segurar a torre? A clássica das clássicas. Né? Eu sempre brinco que o mais legal de ir a Pisa não é poder bater a foto, é ficar observando todo mundo tentando fazer a foto perfeita, né? E essa é a parte mais divertida. Torre de Pisa, região de Pisa, na verdade, né? A torre é um monumento de Pisa, faz parte da Toscana, onde nós vamos passar por lá durante a nossa noite de hotel em Florença, tá? E com isso nós vamos estar pertinho de Cinque Terre e Gênova. Milão e região dos lagos com Verona. Quando eu falo isso, né, o pessoal me pergunta, nossa, mas como vai ser? É dividido, né? Aqui a gente coloca isso porque é do deslocamento de um destino para o outro. Então, de regra, sempre pense, a noite de hotel em Milão, quando eu estiver me deslocando para Verona, nós vamos fazer a região dos lagos. Então, o primeiro destino é pernoite, o último destino é o pernoite. É de um lugar para o outro. Né? Então, Milão, nós vamos ter uma noite de hotel para poder passear e conhecer. Milão, eu até diria que, assim, da Itália toda que eu fiz, Milão é a cidade mais pulsante em questões de modernidade, né? Tu acaba vendo uma parte nova de Milão. Eu gosto de dizer que a Itália, a Europa como um todo,
ela é um velho charmoso, ela é muito bonito, muito conservado. Em Milão tu consegue ter esse choque, né, entre a modernidade, mas essa parte tradicional, né, e conservada. E as outras regiões não. Então as regiões são muito mais antigas, históricas, né, nesse sentido. Então Verona, por exemplo, terra de Romeu e Julieta, a Arena de Verona, a casa de Romeu e Julieta, é realmente um dos lugares mais bonitos para se conhecer também. Chegamos em Veneza. Veneza é realmente um lugar que ganhou meu espaço no coração, porque Veneza, de fato, me impressionou muito pelo funcionamento de Veneza, e tenho certeza que vocês vão gostar. E, claro, fazer um passeio clássico de gôndola em Veneza faz parte de qualquer turista, né? Mesmo quem tem medo, né? Eu brinco isso porque nós estávamos agora em junho em Veneza e 3 passageiras que estavam comigo têm medo de água. Mas sim, fizeram passeio de gôndola, porque eu falei para elas, é melhor se arrepender de ter vivido aquilo do que não viver, né? E hoje elas falam de boca cheia, que foi muito bom, foi muito divertido. E claro, tem a foto para guardar, porque estiveram sim a bordo de uma gôndola em Veneza. Chegamos à região de Pádua com San Marino e que vai pegar a região aqui da Perúgia, né? Essa região aqui é onde vamos estar visitando a região da Pompeia, tá? Essa região, até muitos passageiros falam, nossa, quase nunca ouvi falar. De fato, turisticamente, muitas pessoas desviam, né, a rota desse destino, mas nós não desviamos, porque para mim essa região ela complementa a história da Itália, né? Pegando ali a região da Pompeia, pegando a região do Vesúvio. Então, para nós, com certeza. E San Marino é um dos menores países, como tem outro termo, não é país, mas é de região, né? Menor região, que é na Itália. E nós estaremos lá para poder, sim, de fato, conhecer também. Chegamos aqui então a Nápoles com Capri, a Pompeia, né? Ou a Pompeia, até alguns passageiros comentaram. É isso, Marino. San Marino é um país, né? Então eu não falei errado. É considerado o menor país, né? San Marino. E a Pompeia, aqui nós vamos fazer a visita no sítio arqueológico, né? Onde aconteceu quando aconteceu, né, a erupção do Vesúvio, né? Então nós vamos estar num dos locais que carrega, sim, um marco extremamente histórico na cidade, né? E na região e no país da Itália. Então nós estaremos na Pompeia, literalmente, para poder conhecer também. Chegamos a Roma de volta, né? E tenho certeza que aqui a viagem encerra e fecha com chave de ouro, comendo uma boa carbonara, uma típica carbonara de Veneza, da Itália. Mas agora eu queria fazer alguns adendos, né? Eu só fiz esse panorama para vocês entenderem todos os destinos que nós vamos conhecer, que nós estaremos juntos por lá. E muitos me perguntam, né, Marcelo, como é que é o custo de alimentação numa viagem pela Itália? E eu sempre brinco, é menos do que você imagina. Como assim? Eu dou como referência para todos que estão já com a viagem confirmada, que é para considerar em média de 25 euros por dia por pessoa por refeição. Em torno aí de 12 euros e meio por pessoa, para sobrar dinheiro até para o próprio IMA. Como assim? Teve cidades na Itália, o ano passado, por exemplo, que uma carbonara, né, que lavou na carta, um prato de carbonara e um Aperol Spritz me custou 8 euros. Algumas cidades, 10 euros. Tá? Então, tendo isso como referência, né? Uma pizza e um chopp, uma lasanha e um drink, vai depender do perfil de cada um. Alguns eu sei que nem bebem bebida alcoólica, como já me falaram, né? Mas eu gostei de dar isso como referência para vocês verem que não é nada fora. Hoje, 25 euros, né? Se a gente pegar aí e fazer a conversão em torno de 12 euros e meio, vamos arredondar em 6,50, nem vi como é que está o euro. 6,10, né? O Diego me atualizou. Então, se a gente pegar aí 10,61, 2, R$ 75, vamos arredondar, para comer uma carbonara e tomar um Aperol em Roma, né? Para tomar um chopp de 1 litro e comer uma carbonara em Veneza. Ou seja, para mim são valores aceitáveis, né? Não é barato nem caro, é aceitável por estar na Itália comendo uma boa gastronomia. Então eu gosto de reforçar isso porque toda a nossa base de hotel, todas têm café da manhã, que a gente acaba comendo bem, né? Café da manhã a gente sempre dá, eu sempre brinco que de estômago cheio a gente não quer briga com ninguém, né?
E nós temos café da manhã em todos os hotéis inclusos. Então, nós só temos almoço e janta, essas refeições que não estão inclusas na nossa viagem. Então, para o passageiro que me pergunta, durante 11 dias de viagem, 11 noites, considerar aí 25 euros de gasto de alimentação por dia é o suficiente, né? Então, só para ter isso como referência. Dando sequência, então, na apresentação da viagem, eu quero mostrar, né, porque falar, né, posso ficar falando aqui o tempo todo, mas acho legal mostrar um depoimento de quem já esteve conosco em uma viagem. Aqui eu trouxe o depoimento da dona Marisa. A Marisa, ela fez uma primeira viagem conosco para Dubai e já coleciona alguns destinos como Turquia, Itália com Mediterrâneo, enfim, e também trazer de uma pequena jovem, né, que esteve conosco viajando e quis também deixar um depoimento sobre como é viajar em grupo, como é viajar um grupo com a RIG. Então, acho que vale a pena. São 2 depoimentos, mas que eu tenho certeza que vai também poder trazer para vocês um pouco da afirmação de como é a nossa linha de trabalho. Fique à vontade. Gente, eu sou suspeita em falar da RIG Viagem. Eu nunca imaginei na minha vida em fazer uma viagem em grupo, até o momento que eu conheci a RIG, através do Marciano e do Diego. Essa é a terceira viagem que eu faço com a RIG, o segundo cruzeiro, e eu só posso dizer seguramente assim que foi e está sendo uma das melhores experiências da minha vida. Eu acho assim que cada vez que eu vou pensar em fazer uma viagem em grupo, com certeza a primeira coisa que vem em mente é a RIG Viagens. Assim, pela segurança que a RIG passa, não tem preocupação. Se der algum problema, alguma eventualidade, a RIG está ali para nos ajudar. Enfim, zero preocupação, pode se divertir, conhecer pessoas, conhecer lugares novos, sem ficar pensando, se der algum problema. Oi, meu nome é Lorena. Viajar com a RIG é emocionante. Essa é a minha primeira experiência com eles e adorei tudo. Eu vim pra cá achando que ia conhecer praias e isso, mas acabei conhecendo comidas típicas daqui e muito da história. Mas para ter o pacote completo precisa ter o nosso guia, Marciano. Ele é um amor de gente. Tu vai sentir que tu tem um comediante particular. É muito legal ouvir depoimento, porque a gente acaba relembrando. E eu lembro de todos os passageiros que viajam comigo, né? O seu Roberto está aqui conosco, acompanhando a live, e esteve comigo em Portugal, né? Eu decoro nome e sobrenome, de fato, né? Quem viaja comigo já está acostumado com isso, porque eu chamo todo mundo pelo nome. Mas é porque a gente acaba criando vínculos, amizade, né? Eu sempre falo que viajar em grupo é isso, é se conectar com outras pessoas que estão buscando o mesmo. Buscando o quê? Fazer amizade, conhecer um novo destino, se sentir seguro e tranquilo por estar num grupo. Isso é muito importante também, né? Então, eu particularmente hoje carrego grandes amizades para a vida toda que fiz viajando em grupo, né? Até nós aqui da agência a nossa amizade nasceu de uma viagem de excursão dentro de um ônibus. Então eu gosto de dizer que viajar em grupo é isso, é poder estar com outras pessoas buscando as mesmas coisas em comum e se tornar grandes amigos, que eu acho que é a parte mais legal de tudo, porque é o que nós levamos depois da viagem para a vida toda. A gente sempre cria alguns bônus especial para os nossos passageiros, né? Seu Roberto, já que está aqui com a dona Maria Alice, eles já têm a capa de Portugal, né? Eles têm a Eco Bag de Portugal, e eu sempre falo que alguns passageiros estão colecionando isso, né? Então, eu tenho passageiros aí que têm de várias viagens, tem de Dubai, como essa que eu trouxe para ilustrar, tem da de Portugal, tem do Mediterrâneo, tem da Turquia, né? Que bom que todo mundo possa colecionar, né, os nossos bônus. Mas a gente cria os bônus por 2 grandes motivos. Primeiro, capa de mala com uma estampa exclusiva, só você vai ter, literalmente, pelo aeroporto, pelos portos, principalmente. E com o seu nome, então, melhor ainda. Ela protege sua mala e fica fácil de identificar. Então, a gente acabou criando, né, esse bônus para todas as nossas viagens, com uma estampa exclusiva, mas por causa desses 2 motivos. E na nossa viagem rumo à Itália, vocês vão ter uma estampa exclusiva, que ninguém ainda sabe, e também uma eco bag, todas personalizadas com o seu nome. A gente faz isso para todos os passageiros. Na nossa viagem, você vai poder levar uma mala de 23 quilos e uma mala de bordo, que é a mala que leva dentro do avião. E você ganha, então, um kit de mala para mala despachada e para mala de bordo com a eco bag. Aqui eu estou com a camisa para ilustrar, mas é porque fica mais fácil de me encontrar
dentro dos aeroportos também. Vamos falar um pouquinho o que inclui tudo nessa viagem, né? Mas vamos lá então. A viagem inclui voo direto São Paulo, Roma e de volta, com a bagagem despachada e a mala de bordo, ou seja, roupa suficiente. 11 noites de hotel com café da manhã durante a nossa viagem, que tem duração de 12 dias. Aqui vem algumas atividades inclusas. Tickets de trenzinho em Pisa para visitar a torre, ticket de trenzinho em Cinque Terre, ticket de barco em Veneza, ticket de bonde em Perúgia, ingresso de barco na ilha de San Giulio, ticket de barco no Capri, ingresso na fábrica de Murano, ingresso no mosteiro da ilha de San Giulio, que é uma ilha, ingresso no sítio arqueológico de Pompeia e um almoço em Florença. Ah, Marciano, mas o que é tudo isso? Exatamente, durante as nossas visitas do nosso roteiro está tudo incluso. Todas as visitas propostas no roteiro, todas as atividades que nos levam para um lugar ou traz do outro, tudo está incluso. Eu só gosto de estratificar para dar essa tranquilidade. Então, quando a gente estiver visitando os lugares, conhecendo os locais, não se preocupa, é só aproveitar de fato. Por isso que eu fiz aquele adendo sobre alimentação, que é praticamente o único gasto que vem a ter numa viagem como essa, a alimentação. Porque as experiências, as visitas, todas já fazem parte do nosso cronograma. Nós vamos ter um transfer, né? Então, como eu comentei no início, um ônibus nos aguardando no aeroporto em Roma, direto para o hotel. Depois, vamos ter um ônibus exclusivo conosco durante toda a nossa viagem. Tá? Então, desde Roma até retornar em Roma, vai ter um ônibus conosco. E também o transfer do hotel de Roma para o aeroporto novamente está incluso. Ou seja, não tem gasto com deslocamento, com táxi ou Uber nessas partes. Teremos um guia falando português e espanhol lá conosco, no portunhol. Né? Eu conheci alguns lá que falam praticamente um português muito, muito, muito tranquilo, porque atende muito brasileiro. Né? A gente encontra muito brasileiro. Eu fiz amizade com alguns brasileiros que eu encontrei e que a Cláudia não está aqui, por exemplo, ela vai comigo para a África do Sul em novembro. E eu a conheci aonde? Lá em Pisa, né? Dentro de uma excursão, né? Alguns brasileiros. Então tem brasileiro por todo lugar. Então é muito tranquilo. Estaremos juntos, né? Eu vou estar acompanhando vocês durante todo o período de viagem e também o jogo de capa de mala personalizado. Basicamente, é uma viagem com quase tudo incluso, quando eu falo quase por isso, alimentação principalmente. Os dias em Roma, nós deixamos eles livres no sentido que eu tenho passageiros que têm promessa para o Vaticano, passageiros que nós vamos visitar o Coliseu, vamos comprar o ingresso depois no nosso cronograma de visitas, e eu tenho passageiros que vão encontrar familiares por lá. Então, mais próximo da viagem, eu sempre faço um grupo oficial, em torno de 60 dias antes do nosso embarque, para a gente fazer os alinhamentos, os ajustes, falar sobre moeda, internet na viagem, sobre costumes locais, ou seja, é como se fosse um telecurso de preparação, né? E por que isso? Para que a gente tenha de tudo alinhado. Uma das perguntas que o pessoal mais me faz sobre a Itália é sobre qual é a documentação? Passaporte. É isso que a gente precisa. Apenas o passaporte, né? Nenhum tipo de visto é necessário ainda. Ouve-se, né? Já se falam muito sobre um visto eletrônico que a União Europeia quer começar a colocar, mas já vem falando desde 2022, né? Ainda não tem um prazo ainda de operação e de vigência, então nesse momento somente o passaporte é o documento necessário e obrigatório para a nossa viagem. Quanto vai custar tudo isso, né? O investimento, porque viajar é investimento a curto e longo prazo. A viagem é 23.390 por pessoa, em base dupla. Quando eu falo base dupla, é ou um casal, né, ficar junto, ter um quarto de casal em todos os hotéis, ou um apartamento duplo solteiro, com 2 camas de solteiro. Marcelo, eu sou single viajando sozinho. Tem 2 possibilidades. Você dividir com outro passageiro do mesmo sexo ou acabar pagando um adicional para ter exclusividade, né, a sua intimidade ali em quarto single em todos os hotéis que nós estamos previstos na viagem. Aí vai depender do teu perfil. A maioria dos passageiros que eu tenho acaba dividindo, acaba tendo uma nova companhia e também fazendo uma nova amizade pelo custo-benefício de não pagar a mais por isso. Mas aí é do perfil de cada um. Eu falo bastante, como eu sempre falo, né? Nós já estamos aí quase em 40 minutos de conversa. O nosso objetivo dessa live, né, não é uma live, se você, muitos me perguntaram, eu consigo ver no Instagram, no Facebook? Não. A gente faz ela dedicada
De fato, porque a gente grava, ela usa depois, a gente envia novamente para o pessoal poder olhar com calma, mas o objetivo é explicar e apresentar, né? Como eu comentei, essa viagem já fizemos um lançamento presencial aqui em Blumenau, mais ou menos realmente uns 40 dias antes, né? Nós já estamos, graças a Deus, para a reta final. Temos mais 10 vagas disponíveis no nosso grupo de Itália, mas nós fizemos a live porque temos passageiros do Brasil todo, graças a Deus. Ficamos muito felizes por isso. Hoje eu estava conversando com o pessoal do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, fazendo lá vídeo chamada hoje pela manhã. E a gente, então, preferiu fazer a live, mais uma, né, sobre a Itália, para poder explicar um pouquinho e tentar alcançar quem está longe, né, que é uma forma de dar tranquilidade, gerar um pouco de confiança, porque nós sabemos da distância física que hoje nós estamos, né? Afinal, o grupo todo se forma lá em Guarulhos, quando a gente se reúne, o pessoal do Sul vai junto e lá a gente encontra todos os outros passageiros. E partimos, então, dali para frente, sempre juntos. Então, o objetivo hoje era poder me apresentar um pouquinho da agência, falar um pouquinho do roteiro. Daria para falar aqui sobre Itália, sobre tudo que nós vamos viver lá, muitas horas, mas se torna muito cansativo e não é esse o objetivo. Essa é a nossa agência, estamos aqui realmente no bairro da Fortaleza, no endereço físico, aqui no Boulevard da Turismoteca. Vou abrir agora os microfones, quem tiver dúvida eu peço que só sinalize ali com o dedinho, se tem alguma dúvida pontual. Oi? Dá a mãozinha ali, que daí a gente vai chamando e vai respondendo as dúvidas que surgirem, mas o objetivo da live hoje, de fato, era essa, poder explicar um pouquinho e tirar as dúvidas de quem tem interesse ainda de embarcar conosco. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma situação que queira colocar? Estou à disposição. Os microfones estão abertos. Oi, dona Marúcia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marciano. Tudo bem? Prazer ouvi-lo. Prazer é meu, tudo bom? Tudo, graças a Deus. Estou me decidindo aqui. Vamos embora, vamos embarcar. Mas é que a gente veio recente, que conheceu Florença, vários lugares por aí, né? Mas eu vou te fazer um adendo. A Itália dá para voltar sempre. Ponto. É verdade. Sempre tem coisas novas para ver. É um país muito histórico, tudo. E depois a sua companhia, a atenção que ela dá, o cuidado, o acompanhamento, olha, é ímpar, né? Muito obrigado, dona Marúcia. A senhora é uma querida. Foi um prazer ter a sua companhia. Mas eu fico aqui, eu reforço o convite para ti, tá? Tu só viveu uma pequena amostra com aquelas noites de hotel ali em Florença. E Itália, o resto do roteiro vai te encantar no nível muito, muito maior do que foi ali. Tá, vou aqui analisar. Obrigada pela atenção. Imagina, um grande abraço, fica com Deus, tá? Também. Marúcia. Só abre o microfone, dona Marúcia, por favor. Olá, outra pessoa entrou enquanto eu estava falando. Pois é, a dona Marúcia e Marúcia, foi quase os mesmos nomes. Eu sou a Marúcia. E eu falei antes com a dona Marúcia, que é de Curitiba, que foi conosco também de navio até a Itália. Ela também é Marúcia? É Marúcia, é o nome dela. Meu Deus. Não pode ser coincidência. E eu sou o marciano, né? Você é intergaláctico, né? Vamos colocar assim. É verdade. Então, a minha dúvida é, assim, eu penso até agora viajar sozinha. Não ficou claro para mim valores. Porque no último slide que você colocou, tem o valor de 23 mil e alguma coisa, e você colocou por pessoa, apartamento duplo. Então, se for um casal, vai pagar 46.800? Isso mesmo, porque esse é o valor por pessoa baseado em apartamento duplo, tá? Marciano, e se a gente for em 3? Os hotéis na Itália quase não têm apartamentos triplos, né? Então, sendo bem sincero, até porque não é confortável, né? Os hotéis não são grandes construções modernas, são prédios mais antigos. Então, sempre a viagem vai vir com base dupla, tá? Então, se a senhora, eu não tenho companhia, Marciano, pode dividir com outra passageira, que vai ser 2 camas de solteiro, nesse caso, tá? O valor é o mesmo por pessoa.
Não, Marciano, eu sou sozinha e eu queria pagar um adicional para ficar com um quarto de hotel só para mim, tá? Para a senhora ter como referência, de 23.390 vai para 27.320. E você vai ter um hotel exclusivo em todas as noites, durante toda a viagem, tá? Então vai depender do perfil de cada passageiro aí. Ok. Outra pergunta. Eu vi que não tem a questão de transporte, nós não teremos custo, porque a viagem é toda programada, com exceção em Roma, que tem pessoas que podem ter liberdade porque vão visitar parentes e tudo mais. Mas, por exemplo, essa viagem não é só Roma, é Dubai também, não é isso? Não, essa é só Itália. Eu acho que eu entrei na live errada, perdão. Não tem problema. É que nós temos outro grupo para Dubai em março. Tá? Talvez foi só por isso. Sobre esse. Perdão, eu entrei na live errada. Não tem problema. Mas sobre Dubai, pode me mandar um oi ali no WhatsApp, que depois eu converso contigo, tá? Eu também vou estar junto com o grupo para Dubai, que é de 12 a 23 de março. De março. Esse aqui é qual o período? Esse é do dia 22 de fevereiro a 6 de março. Ok. Muito obrigada. Esse é durante o feriado de carnaval. Tá? Não tem problema. Me manda um oi depois, que daí a gente conversa sobre Dubai. Ok, é porque eu entrei no grupo pelo link do Instagram de Dubai. Aí eu pensei. Entendi. Não, depois conversamos, tá? Dubai é maravilhoso. Tá. Perdão, tchau. Imagina, um abraço. Dona Marúcia já foi. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma situação? Seu Roberto, cadê Dona Maria Alice? Tá na PAI, em reunião. Tá bom. Marciano, nós aqui do estado embarcaremos em Navegantes, né? Isso mesmo, Naquele preço que você já enviou para nós, né? Isso mesmo, Tranquilo. Nos veremos lá. O nosso voo vai ser de TAM também, tá? Outra coisa, Marciano, quando é que se inicia o pagamento? A vaga, a de vocês já está pré-reservada e eu vou te chamar no decorrer de amanhã para a gente ajustar as formas de pagamento, que é a confirmação das vagas que estão pré-reservadas, tá? Tranquilo. Fico na guarda, então. Obrigado e boa noite, né? Imagina. Um abraço, seu Roberto. Manda um abraço para a Dona Maria Alice. Vai ser dado. Obrigado. Tchau. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Porque senão daí a gente encerra, porque esse era o objetivo mesmo, para a gente poder se conhecer, falar um pouquinho da viagem. E claro, o meu WhatsApp é 24 horas disponível. Se tiver qualquer situação, queiram me chamar, estou sempre à disposição de vocês. Seu Roberto, um grande abraço, boa noite a todos. Foi um prazer e a gente se vê em qualquer outras viagens que acontecer.